Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da Conexão Cidadã, o videocast do canal do Tribunal de Contas da Escola de Contas, aqui no YouTube. Eu sou Rodrigo Marzano e estou diretor da escola e estarei à frente deste programa. Para esse primeiro capítulo, o nosso videocast tem a honra de receber o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Durval Ângelo. Vamos conversar aqui sobre os desafios da gestão relacionados à nossa Escola de Contas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Durval. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boas sempre, Rodrigo. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar conversando sobre esta ferramenta tão importante para o nosso tribunal, que é a sua Escola de Contas, né? Eu acho que a sua presença à frente dessa escola representa continuidade de um belo trabalho que nesses últimos 30 anos a escola tem desenvolvido, mas representa também desafios e perspectivas que nós temos pela frente. Então eu quero agradecer esse momento de estar aqui, elogiar toda a equipe que trabalha com você na Escola de Contas e dizer que vocês são muito importantes como ferramenta para o nosso órgão de controle externo, são muito importantes para essa visão que tribunal que nós queremos no futuro. Muito agradecido. Qual o papel da Escola de Contas em auxiliar o tribunal e no desenvolvimento da função desse controle externo, conselheiro? Olha, tem um velho adágio chinês que eu acho que exemplifica muito claramente isso. E naquela cultura milenar, né, que representa a China, o ditado é o seguinte: se você quer colheita a curto prazo, plante sementes de cereais. Um feijão, em 3 meses a gente pode colher. Se você quer colheita a médio prazo, plante sementes de árvores frutíferas. Aí em 10, 15 anos, a gente pode chupar a jabuticaba ou a manga do pé que nós plantamos. E o ditado encerra com algo de grande sabedoria, que diz assim: se você quer sementes, se você quer frutos para a vida toda, se você quer algo definitivo e permanente, plante sementes de educação. Então eu acho que a educação é o início, o meio e o fim. E daí que tem sido redescoberto no Brasil todo um papel novo de um órgão de controle, que é um papel pedagógico, que é um papel educativo, né? Então eu acho que a nossa escola, ela pode estar plantando essa semente de educação. Nós somos o maior tribunal do Brasil, o TCE-MG, em número de jurisdicionados, né? Ultrapassa o Tribunal de Contas da União. Então, se a gente quer chegar em todos os lugares, nos 853 municípios de Minas Gerais, em algumas cidades que ficam a 800 ou mais de 800 quilômetros distante da capital, e olha que a nossa capital já fica mais ou menos no centro, né? Então a gente tem que estar plantando essas sementes de educação. Então a gente tem que ter uma ação efetiva de que, se nós não conseguirmos fazer um trabalho educativo com os munícipes de Minas, com nossos jurisdicionados, nós não vamos fazer uma colheita que seja definitiva. Então eu vejo que a escola é essa ferramenta, esse instrumento para essa plantação que a gente tem que fazer. Nós temos que criar uma consciência no povo de Minas Gerais e nos jurisdicionados do Tribunal de Contas de que o bom governo é muito importante. E, ao mesmo tempo, o atendimento às políticas públicas para a inclusão social, para a superação da miséria, da pobreza, para reduzir no nosso estado as desigualdades regionais. Enquanto você tem vales da pobreza, você tem no outro extremo vales da riqueza.
E muitas vezes dentro do vale da riqueza, você tem também núcleos, nichos de pobreza. E quando você olha até o vale da pobreza, você acaba encontrando dentro dele desigualdades também profundas, né? Então eu acho que a política pública, as políticas públicas, né, elas de alguma forma têm que ser uma ferramenta para superar essa inclusão, para criar uma sociedade mais justa, mais humana. Então a escola tem que ter esse olhar sobre uma Minas Gerais real, uma Minas Gerais concreta, e a partir daí plantar as sementes de educação. Muito bom. Sabemos que o senhor sempre valorizou a transparência e a participação cidadã ao longo de toda a tua carreira, principalmente à frente da Comissão de Direitos Humanos. Como a escola pode fortalecer essa conexão entre o tribunal, os servidores e a sociedade? Olha bem, na realidade, né, a gente tem que ter claro que a transparência e a participação são fundamentais. Porque na hora que você olha o artigo 1º da Constituição Federal e você tem ali as grandes balizas do Estado Democrático de Direito no Brasil, você tem os grandes fundamentos desse Estado Democrático de Direito, que são 5 itens, 5 incisos. Interessante que o inciso, o C, o do meio, né? O do meio é a cidadania. O que é ser cidadão? Ser cidadão é participar. Ser cidadão é ter consciência de que o nosso patrão é o contribuinte, é aquele que paga imposto. Então, nesse sentido, a gente tem que ver que o exercício da cidadania é um exercício de poder. Quer dizer, nós olhamos que caracteriza uma sociedade democrática é o voto, eu sempre digo, não. O voto é o primeiro degrau da organização e da configuração dessa sociedade como democrática. Eu acho que os outros degraus implicam em participação, implicam em cidadania. Perfeito. Você já aprendeu nas aulas que o velho Aristóteles já dizia, né, 4 séculos antes de Cristo, que ser cidadão é ter poder. Então as pessoas têm que participar. Como na primeira questão, a questão da TI, das novas tecnologias, e a escola pode implementar muito essa consciência de novas tecnologias, ter ferramentas instrumentais, trilhas que contribuam, né? Para quê? Para promover essa participação. Então a gente tem que ter aqui um Tribunal de Contas que seja, de alguma forma, voz da cidadania, que seja, de alguma forma, o órgão de controle que controla para que haja políticas públicas. E, ao mesmo tempo, aquele cidadão e cidadã que participa, ele está exercendo o seu poder como morador dessa cidade, como, de alguma forma, como cidadão de Minas Gerais na sua plenitude. Então, eu acho que a escola, ela pode educar para a transparência, né? A escola pode educar para a cidadania. Então, eu acho que hoje o nosso olhar aqui é no sentido de valorizar muito a nossa escola de contas, valorizar muito o processo pedagógico e formativo que a escola está contribuindo com o nosso Estado. Sim. Na sua visão, conselheiro, quais são os principais desafios da gestão pública atual, especialmente considerando as recentes eleições e a chegada de novos servidores? Como a escola pode preparar gestores, servidores para enfrentar esses desafios? Olha, nós vivemos numa sociedade com grandes contradições. Nós vivemos numa sociedade onde nós temos muitas desigualdades. E uma sociedade onde a intolerância tem crescido, a intolerância ao diferente, onde o racismo está presente, e de forma muito cruel, né, com aqueles que são vítimas desse racismo. Nós vivemos numa sociedade
onde as pessoas são criticadas e punidas, muitas vezes por causa de sua orientação sexual, né, como se nós tivéssemos um único modelo de compreensão de gênero na sociedade. Nós vivemos numa sociedade misógina, onde as mulheres recebem menos, muitas vezes pelo mesmo trabalho que os homens, e onde o feminicídio é uma cruel realidade. Talvez na hora que nós terminarmos essa conversa nossa, já vai dar o prazo para que uma mulher tenha sido assassinada nesse país, o que é cruel, o que é terrível. Então eu acho que para a gente criar uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva, a escola tem que contribuir. Quando a gente pensa em novos servidores, porque esse ano nós já temos do último concurso novos servidores aqui no tribunal, e vamos ter o concurso novo, que outros servidores vão adentrar o tribunal. A gente tem que ter claro que o servidor tem que vir com essa mentalidade que não é invenção, falar isso é coisa nova de um presidente que vai passar. Não, isso está na Constituição Federal, quer dizer, a Constituição estabelece uma sociedade mais tolerante, mais inclusiva. A Constituição determina o combate ao racismo, a toda forma de exclusão. Então eu acho que o trabalho formativo da escola, nós falamos da escola em geral, mas a escola tem que ter essa preocupação de formar seus servidores. Tanto que nós estamos tendo um mestrado para servidores aqui do tribunal. A ideia nossa é estabelecer com a Universidade Federal a continuidade desse mestrado a partir dos próximos anos. Nós temos que trabalhar aqui também cursos de especialização para os servidores. Então eu acho que nós temos que ter um processo interativo que a escola tanto exerce esse trabalho de formação interno, mas também externo para o nosso jurisdicionado. Não adianta a gente pensar só a formação do jurisdicionado e esquecer do nosso servidor. Então eu acho que é um dos braços da escola, né? Um dos braços principais, a questão da formação do nosso servidor. E quando a gente coloca a ideia da formação, apesar dessa palavra carregar uma certa contradição, né? Porque vem de forma, né? E Paulo Freire não gostaria de uma coisa dessa, né? Mas eu acho que a educação é um processo interativo. Quer dizer, as pessoas se educam, né, num processo de comunhão, num processo interativo, dialógico, né? Então eu acho que a escola também tem que trabalhar não só a ideia de conteúdo, mas a ideia de forma, quer dizer, um método. Né, tem que ser sempre numa perspectiva de construção de saber. Porque o aluno, o servidor que passa num concurso público, ele já tem todo um histórico de vida, já tem todo uma experiência de vida, né? E a gente tem que trabalhar na escola de forma que esse aluno se integre, né, dentro desse trabalho e que ele também seja o próprio agente de sua formação. Que ele não vem com uma tábula rasa para esse tribunal. Muitos aqui, eu fico admirado, como no último concurso, você vê pessoas que estão vindo da iniciativa privada, com uma vasta experiência, de muita competência. Nós temos aqui muitos servidores que vêm de outras áreas do serviço público, também com uma competência muito grande. Então, a gente tem que ter um método que a gente não pode infantilizar esse trabalho de formação da escola. A gente tem que ter claro que essas pessoas carregam uma experiência muito grande. Então, a formação tem que ser nessa perspectiva de troca de experiência. Edgar Morin, né, que trabalhou muito a questão do método, né, e esse homem humanista, professor extraordinário, que já com 100 anos de idade continua com a mesma lucidez, escrevendo, produzindo, né, ele diz que a gente tem na formação superar a visão cartesiana de formação, né? Segundo ele, a visão de Descartes era a visão da dissecação. Você pegar realmente, separar as partes do todo e separar o todo das partes. Edgar Morin traz uma perspectiva holística de formação, traz uma perspectiva de uma formação mais integrada, né?
E daí o grande axioma que Edgar Morin tem na sua obra, né, na questão do método, para superar essa visão de Descartes, essa visão cartesiana, ele dizia o seguinte: as partes contêm o todo, e o todo contém as partes, mostrando que esse aluno que aqui chega não pode ter o conhecimento como se fosse prateleiras separadas uma das outras. Então, nesse sentido, o trabalho da escola para esse novo servidor, para os servidores novos que estão aqui, tem que ser integrada com todas as áreas do tribunal. Não pode ser dissecado, né? Ele tem que ver que ele vai aprender na prática, trabalhando, vai aprender também na sala de aula, no curso da escola, mas vai aprender de forma integrada. E, ao mesmo tempo, ele também vai ensinar no seu trabalho, na unidade que ele estiver lotado, ou no gabinete que ele estiver lotado, e vai, de alguma forma, ser um ensinante naquilo aonde ele estiver. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão também holística da formação, como levanta Edgar Morin, quer dizer, o todo tem que conter as partes devem conter o todo. Então, eu só acredito no trabalho de formação que tiver essa visão de universalidade. Ok. Minas são muitas, né? E ela é muito grande. A Escola de Contas tem como missão promover o desenvolvimento profissional dos servidores e jurisdicionados de todo o tribunal. Como o senhor espera que a escola aproveite as novas ferramentas digitais, como a inteligência artificial e o ensino à distância, por exemplo? Olha, eu sou muito crítico, né, em algumas coisas. Eu acho que, primeiro, não existe inteligência e ela também não é artificial. Por que não existe inteligência? Porque eu acho que a máquina não pensa. A máquina executa aquilo que ela é programada para isso. Seja qualquer chat GPT e tantos outros que existem aí. Eu acho que a gente tem que primeiro derrubar essa ideia de que há uma inteligência. Inteligência é algo que acontece dentro do intelecto, né? Intus, dentro, legere, leitura, né? Então, intelegere, quer dizer, fazer uma leitura interna. Essa que é a etimologia da palavra inteligência. Então, eu acho que é só ser humano que tem inteligência. E não é tão artificial assim, porque ela é controlada pelas grandes big techs. Nós estamos vendo aí a desgraça que até em processos eleitorais, coloca em risco a democracia, a manipulação dessas ferramentas, a manipulação desses instrumentos. Mas é um paradoxo. Se tem todo esse lado, se olha a pessoa só como consumidora, se manipula, se produz fake news, se produz todas as coisas negativas, ao mesmo tempo ela é positiva. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com as novas tecnologias naquilo que ela tem de mais positivo. Ela pode racionalizar o seu trabalho, ela pode, num banco de consulta, te trazer jurisprudência, ferramentas, ela pode ser usado até, por exemplo, em vez de você atender 15, 20 pessoas numa sala de aula dentro da escola, você pode fazer uma transmissão via as redes sociais, via o Google e via outras ferramentas, e você vai atingir 100, 200 pessoas, né? Ou mesmo até um processo, né? Em vez de você ter aquelas pilhas de processo, quantas árvores você está derrubando com aquilo, né? E praticamente difícil consulta, você tem um processo eletrônico que te permite a consulta, te permite agilidade, permite ao mesmo tempo você abrir algumas janelas para observar a legislação, para observar a jurisprudência. Então, eu acho que tem esse paradoxo, né? De um lado positivo, que você pode agilizar suas ações e pode até ser mais eficiente. Hoje, você imagina se nós fôssemos consultar manualmente 853 portais de transparência em todas as prefeituras de Minas Gerais. Multiplique aí o número de câmaras por 2 e multiplique também por consórcios, por autarquias, por empresas públicas, e por secretarias e secretarias de Estado. Você teria aí milhares e milhares
de consulta que você precisaria fazer. Hoje, com robô, você pode fazer isso tudo. Ou imagine, por exemplo, 2.000, 3.000, 4.000 processos de licitação que a gente analisa aqui por mês, de forma preventiva aqui no tribunal. Você usando um instrumento, você usando uma ferramenta como robôs solares, você consegue fazer isso em questão de horas. Então eu acho que esse é o lado bom, né, da chamada inteligência artificial ser usada num órgão de controle. Então eu acho que a gente tem que aproveitar aquilo que é bom, aquilo que é positivo, né? Temos que realmente, na educação, você precisa das novas tecnologias, o que um computador pode ajudar, o que um telefone celular hoje, que tem tantos e tantos recursos, pode ajudar. Então eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio nesse paradoxo. Nós temos que ser crítico ao que é chamado inteligência artificial, suas manipulações e seus controles, mas ao mesmo tempo a gente não pode abdicar de termos novas tecnologias no trabalho. Daí que a nossa TI, a nossa tecnologia de informação aqui, tem trabalhado, tem produzido material e ferramentas e instrumentos que hoje faz de Minas Gerais um grande espelho no Brasil todo. Inclusive no último encontro de boas práticas que nós tivemos em São Paulo, Minas brilhou. Quer dizer, a atuação dos assessores, dos servidores desse tribunal no laboratório de boas práticas foi realmente algo fenomenal. Mas a gente sempre tem que trabalhar com essas novas tecnologias, com espírito crítico e saber quem controla, onde esses dados nossos estão em nuvem, quem é que controla essas nuvens, quem pode ter acesso a ela. Até a gente ter, eu acho que é o caminho, nós temos na área pública no Brasil, quem sabe, uma grande central de guardar dados, de controle de informação, né? A União Europeia tem feito isso. A União Europeia tem colocado limites e controlado essas novas tecnologias. Então, eu acho que isso é fundamental, porque nós não podemos permitir que o uso das novas tecnologias negue a cidadania e questões fundamentais que estão ligadas à democracia. Bom, conselheiro, nós caminhamos para o final, mas é uma grande satisfação poder recebê-lo nesse primeiro podcast. Durval foi meu professor, né? E quando ele falava aí, eu me lembrava de muitas aulas, principalmente de um dos livros que ele usou como base para nos fazer entender a arte de educar, que é a arte de formar-se, do João Batista Libânio, né? Então, para finalizar, como educador, o senhor poderia falar para a gente sobre a importância do ensino para uma gestão pública transparente e eficiente? Olha, eu hoje atendi aqui no gabinete 3 prefeitos diferentes. Cidade pequena, cidade média e cidade grande. Por coincidência, o perfil era assim diferenciado. Trouxeram problemas diferentes, que pediam ajuda e explicação do tribunal. Em todos 3 eu concluí isso, né? Que é o papel do tribunal de estar auxiliando de forma pedagógica os prefeitos, né? É o papel do tribunal estar orientando como os prefeitos podem fazer, devem fazer. E ao mesmo tempo, o controle externo, aí eu acho que é o grande papel da educação, ele não pode ser entendido como a salvação da lavoura, porque nós temos outros controles na administração pública. Nós temos o controle do legislativo, então é importante que as câmaras se revistam desse papel pedagógico e fiscalizatório que elas têm que ter, inclusive requererem auxílio do tribunal se precisarem. Então eu acho que o controle legislativo nos municípios, como na Assembleia Legislativa, é fundamental. Nós temos também um controle interno. Eu insisti com todos os prefeitos, falei, olha, muitas das dúvidas que vocês estão trazendo aqui, vocês têm que criar de forma independente, autônoma, até para o concurso público, tem um controlador ou vários controladores, de acordo com o tamanho do município, internamente. E eu dizia para um prefeito, esse erro que o senhor cometeu, se o senhor tivesse um controle interno, que tivesse coragem de dizer para o senhor
que está errado, talvez eu não teria cometido. Só que agora a responsabilidade no CPF não vai ser do controlador interno, que nem foi provocado para te dar essa orientação, vai ser sua. E é uma responsabilidade cruel, porque implica em multa, implica em devolução de recursos. Eu dizia, olha que bom que se eu tivesse o controle interno. Agora, esses 3 controles, eles têm que se submeter ao controle maior que a Constituição Federal estabelece, que é o controle social, que é quem é o patrão nosso, que é o contribuinte. E, ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas não participam do nada. Eu acho que elas têm que ser informadas para isso. Então, a escola pode ajudar muito bem, empoderar conselhos municipais de educação para que exerça o controle no município, na educação. Nós temos que ajudar na formação de controles de saúde, para que os conselheiros da saúde cobrem as primeiras ações ou interajam até com o tribunal para encaminharem denúncia. Nós temos que ter os conselhos de merenda escolar, os conselhos, por exemplo, de patrimônio histórico, na cidade que são patrimônio histórico. É fundamental que exista um controle social, que a sociedade participe da preservação do seu patrimônio histórico, ou mesmo na agricultura. A gente tem que ter conselho municipal de agricultura, né? Ou o conselho de bacia, que são conselhos regionais de bacias hídricas, né? Então eu acho que a escola, ela foge um pouquinho da atividade nossa, que é central no controle externo. A escola pode ajudar a formar agentes, Rodrigo, para esses outros 3 níveis de controle. A escola pode, por exemplo, trabalhar com curso para os controladores internos do município, pode trabalhar através do controle social com os conselhos de cidadania que existem no município. A escola pode ajudar no sentido de cursos para vereadores, para que os vereadores tenham uma eficácia maior na sua ação fiscalizadora. Então eu acho que a escola ela pode fazer a síntese desses 4 conselhos que são, de alguma forma, o pilar de uma administração pública. Tá? Então seria isso para a nossa primeira conversa, desejar sucesso. E você lembrou do Padre Libânio, mas não esqueça de outros livros que eu dava em sala de aula, tá? Que eu trabalhava. Primeiro, Paulo Freire. Sempre aluno meu não terminava curso se não tivesse lido pelo menos a Pedagogia do Oprimido, a Educação como Prática da Liberdade, Cartas de Guiné-Bissau de Paulo Freire, ou mesmo a Pedagogia da Esperança, né? De Paulo Freire, né? E também não esquecer que nós trabalhamos também com Edgar Morin, né? Os 7 saberes necessários para o futuro, que ele escreveu a pedido da ONU, e também a trilogia dele do método, né? Então, deixar bem claro que nós lemos muito e muito mais coisa, não foi só o Padre Libânio, a arte de formar-se, né? Bom, presidente, muito obrigado aí pela sua participação e pelas reflexões, né, sobre o papel da escola nesse momento. Encerramos aqui o primeiro episódio do Conexão Cidadã com a presença do conselheiro presidente Durval Ângelo. Se você gostou do conteúdo, te convido a deixar o seu like aqui no vídeo, inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar esse material. A caixa de comentários também está aberta para qualquer dúvida, observações e sugestões de novos temas para as próximas edições do nosso videocast. Muito obrigado pela audiência e lembre-se, a Escola de Contas está de portas abertas para seguir educando e se conectando com todos os cidadãos. Vamos juntos e até a próxima.